E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores para o canal. Então, sejam muito bem-vindos, tá? O canal ele tem como foco swing trade, então sejam muito bem-vindos e hoje vamos de mais uma análise técnica para JHSF3, ativo esse que foi disponibilizado, tá? No Telegram, então eu abri votação. Eu compartilhei 5 ativos lá com todo mundo e JHSF foi o mais votado, tá? Então eu vou fazer análise técnica desse ativo, tá? Na descrição do link tem o endereço do Telegram, tem o endereço do Instagram, então faça parte aí das comunidades. Beleza? Então vamos de JHSF3. Eu já fiz algumas marcações. Na realidade, eu já tinha feito uma análise de JHSF3, acho que no final de semana passado. Só que essa análise ela foi desconfigurada, né? Depois da abertura do pregão em que abriu com gap, tá? Então o que eu tinha falado, né? Eu já tinha esse estudo aqui projetado, né? Então já tinha esse topo histórico, já tinha uma expansão de Fibonacci. O meu comentário foi que poderia ser feito esta formação, né? E poderia fazer uma abertura aqui de pivô de baixa, né? Dando uma sequência nessa bandeira, então poderia dar continuidade nesse movimento. Só que a partir do momento em que abriu aqui o pregão no dia no dia 14 do 9, ele já abriu com gap de fuga. Nesse momento, né, com essa formação, desconfigurou a análise, tá? Mas vamos falar um pouco sobre esse ativo, sobre algumas marcações que eu já tinha, né? Então aqui ele está dentro de uma região do topo histórico, né? Na região do 10,52. Ele vinha numa tendência altista, né? Inclusive ele perdeu o topo anterior aqui no dia 3 do 7, então ele já vinha numa perna de alta. No dia 3 do 7 ele consegue romper o topo anterior e dali para frente ele consegue fazer uma nova máxima, né, aqui do 10,52. Ele não consegue se manter dentro desta região, aí ele passa dentro de uma tendência de baixa, dentro de uma correção, tá? Dentro dessa correção nós tivemos esta formação, né? Foi um pivôzinho de baixo aqui, uma bandeira. Aí ele vem e faz um fundo dentro da região de suporte já existente, tá? Então eu já marquei essa região como um suporte importante, porque ele foi testado bastante vezes aqui, né? Entre a região do 6,83 com o 6,59, tá? Se perder esse fundo, ele pode vir trabalhar na região do 6,30, ok? Mas o que eu estou vendo aqui já é um cenário um pouquinho diferente daquele inicial, né? Então, o que que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma expansão de Fibonacci, em que o preço ele atinge o segundo alvo, tá? Então, o primeiro alvo, qual que foi? O primeiro alvo a gente sobe um pouco aqui, vamos subir um pouquinho aqui, ó, até a cabeça deste pivô, que foi rompido, né? Então, o primeiro alvo ele ficou aqui na região do 7,74 e o segundo alvo é aqui a região em que já foi testado, né? Então, é a região do 7,18, é dentro desta região. Então, ele já fez dois alvos de expansão Fibonacci. Dentro dessa projeção, eles foram atingidos, tá? O que me chama a atenção aqui é o seguinte, aí abre-se com gap de fuga, né, no pregão do dia 14, que não tem como a gente prever isso, né? Aqui é o seguinte, se a gente fizer uma projeção entre fundo e topo, e fundo, o preço ele vai buscar exatamente o 100% dentro deste fluxo, o 100% do Fibonacci, tá? Então, esta formação, ela praticamente já está comprometida, né? Pode vir buscar a região dos 161,8%, que seria 8,23? Pode ir buscar. Só que antes de ir buscar, o preço ele pode viver dentro de uma lateralização, né? Que seria uma correção, mas uma correção no tempo, para depois voltar a subir. O ponto importante para quem pensa em entrar comprado, né, ou para quem pensa nesse 161% aqui do FIBO, seria primeiro superar o 7,88, né, que seria a máxima dentro desta região daqui.
Eu não vou considerar como esta formação sendo nuvem negra, por quê? Por causa do volume, tá? O volume projetado aqui para esse candle, que poderia ser uma confirmação de nuvem negra, ele foi inferior a este, tá? Então eu esperaria um volume maior do que esse para eu poder considerar essa formação como nuvem negra, ok? Então é importante que para a gente fazer algumas confirmações, né, a gente precisa ter algumas correlações. Nesse caso, a correlação seria com o volume também, né? Eu esperaria um volume maior para esse candle, mas não teve. Então não vou considerar como nuvem negra. Mas independentemente disso, da parte compradora seria a superação da máxima desse candle daqui, né, que seria a minha referência 7,88. Enquanto não houver o rompimento desta região, eu não vejo nenhuma oportunidade para entrar comprado, né? Porque se você entrar comprado aqui no 7,88 eu já vou comprar, não é uma garantia que essa resistência vai ser estourada. Pode ser que o preço volte e fique dentro de uma lateralização, né? Então eu vou esperar o rompimento desta região, pensando como alvo até mesmo o 8,23 ou esta região do 8,34, tá? Então a gente poderia trabalhar entre 8,34 e 8,23 após a ruptura do 7,88, tá? Isso no tempo gráfico diário. E assim, se o ativo ele perder a região aqui do 6,91, aí abre esse espaço para vir trabalhar na região do suporte, né, entre 6,83 com 6,59. Mas o ativo ele está bastante interessante nesse momento. O que não me agrada muito são as médias, né? A média aqui, a de 21, tanto a de 21 quanto a de 72 períodos, elas estão bem flats, né? O que sinaliza isso? Sinaliza que o ativo ele está bem lateral, né? Está sem tendência por enquanto. Eu acho que de fato vai permanecer por um certo tempo aqui dentro de uma lateralização, mas isso é bom porque ele vai fazendo uma correção, né, no tempo para depois tomar um fôlego e ter força suficiente para realizar o rompimento desta região daqui que já está dentro desta linha aqui. No semanal o ativo ele vem e faz uma correção de preço, né? Então ele vem numa perna de alta, faz e busca o topo histórico. Agora ele faz uma correção dentro ainda da média de 21 períodos, podendo fazer uma perna de alta ou antes dessa perna de alta lateralizar para depois voltar à tendência, né, que antecedeu este movimento daqui, ó. OK? Então seria esta perna de alta continuidade dela. E o semanal ele me agrada bastante, porque além dele estar fazendo uma correção, ele está bem próximo à média de 21 e a média de 72 também está abaixo do preço. Ainda acredito eu que se a gente fizer uma retração de fibra, essa correção não chega nem no primeiro nível, né? Mas vamos dar uma olhada. Vamos ver. Ah, chegou. Chegou no 38,2%. Vamos confirmar aqui, ó. Ó, chegou, olha que interessante. Então, isso faz com que nos dê, né, uma segurança maior de que, de fato, o ativo ele está fazendo uma correção, ele já viveu uma perna de baixa no diário, né? Agora, inclusive, ele já atingiu até o segundo nível, né, da expansão do FIBO. Agora ele pode estar fazendo uma lateralização para voltar a subir, porque o semanal ele está bem interessante, ainda mais que ele já fez a correção no primeiro nível. Se ele parar no primeiro nível, significa que o ativo, né, ele está bastante forte. Normalmente, quando para na retração do 38,2% do FIBO e volta a subir, significa que o ativo está bastante forte na ponta compradora, tá? E essa semana, esse ativo ele está com, vamos ver, 1,69% positivo, tá? Então, o semanal agrada, assim como o diário. Então, se a gente pegar o diário, não tem divergência com o semanal, ou seja, tá, já veio nessa tendência de baixa, agora possível reversão de tendência, indo para o alto, pode fazer uma correção aqui no tempo, então não há divergência com o semanal. E no 60, eu já até fiz algumas marcações aqui, então observem, né? A gente tem a marcação lá do FIBO, que foi feito no diário.
Primeiro, o 60, ó, ele fez a perna de baixa, agora ele está vivendo entre fundos e topos ascendentes. Então, a gente tem aqui um fundo, a gente tem um fundo mais alto. Aqui ficou naquela questão que eu falei que poderia fazer um pivô de baixa e não fez por causa da abertura do gap, tá? Depois desse fundo, a gente teve esse gap daqui. Depois desse gap, a gente teve um fundo mais alto, tá? E agora ele pode vir fazer novamente mais um fundo daqui. Então, nos 60 minutos, ele está fazendo fundos e topos ascendentes, tá? Então, ele pode estar vivendo dentro de uma reversão de tendência. A gente só precisa de algumas confirmações. Deixa eu tirar esse retângulo daqui e o Fibo para não atrapalhar. Mas olha que interessante, ó. Então, só para ficar claro para todo mundo, 100% do Fibo dentro desta região no 60, ok? Que é justamente onde serviu basicamente aqui como uma resistência, tá? Então, o ativo ele foi, fez um topo, fez um fundo, foi buscar aqui a região do 7,88, voltou, fez o 100% da projeção do FIBO, fez um fundo, fez um topo, agora está fazendo fundo, ele pode vir fazer mais um teste aqui na resistência deste canal dos 60 minutos, ok? Então só deixa eu apagar o FIBO para melhorar o nosso estudo, né? Então o que, que a gente tem nos 60 minutos? Entre topos e fundos ascendentes, a gente tem basicamente um canalzinho aqui, não? Percebam esse canal entre fundos e topos. Tem a máxima, faz um fundo, faz um topo, agora novamente vem fazer um fundo, vindo buscar a média de 21. E por que, que eu falei que no diário a gente pode viver dentro de uma consolidação de tempo ainda, ou seja, lateralização? Por causa desse canal. Tá? Então, o que, que o preço ele pode fazer? Ele pode ficar vindo aqui testando esse canal, consequentemente o diário vai ficar lateral, ok? O rompimento seria a região do 7,88 para pensar numa oportunidade de compra. Aí vem a pergunta, mas por que não operar dentro do canal, entre resistência e suporte, suporte e resistência? Porque esse canal ele não está com uma amplitude muito grande para ser feita uma operação dentro dele. Então, observe, se eu entrar na superação da máxima desse candle, até a resistência, que seria meu ponto de venda, eu estaria buscando 2,58% de rentabilidade. Tá? Isso não agrada pelo risco ganho. Você estaria muito exposto para pouco ganho. Então, por isso que eu comentei que seria uma estratégia mais na superação do 7,88, vindo buscar a região do 8,34. O que você poderia fazer seria essa estratégia daqui, ó, vindo buscar 5,76. Já é uma rentabilidade que agrada mais dentro do gerenciamento de risco, tá bom? Isso no tempo gráfico dos 60 minutos, assim como no diário também, né? Independentemente dos tempos, é a superação do 7,88 para pensar numa estratégia de compra, tá bom? Mas para JHSF3 seria isso, essa seria a análise. Então, basicamente, o ativo ele vem fazendo uma perna de topos e fundos ascendentes. Isso demonstra uma possível reversão de tendência. O que não pode acontecer é perder esse canal de 60 minutos, né? Se perder esse canal de 60 minutos, que poderia vir buscar um suporte aqui do 7,36, implicaria um pouco mais na questão do tempo de recuperação, de reversão de tendência. Se ele continuar nesse canal, assim como ele está fazendo, dentro desse zigue-zague, seria interessante até vir buscar o 7,88, tá? O que não pode é perder esta região, ok? Então é isso aí, pessoal. JHSF 3 ativo vem demonstrando a reversão de tendência. Agora a gente só precisa acompanhá-lo para ver qual vai ser o desenrolar do ativo, para ver se vai ficar dentro desta lateralização ainda, né? Que poderia ser aqui, ó. Ok? Para tomar um fôlego e vir testar novamente o 7,88, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, que é de fundamental importância. Até a próxima análise. Até mais.